e Melech. Olá a todos que estão comigo agora nessa aula sobre o Midrash de Shoftim de Juízes. E, nossa, acho que nós estamos na 12ª aula só sobre o livro de Shoftim, o Midrash de Shoftim, de Juízes. E chegamos à principal, eu acho que o principal personagem do livro de Juízes, que é Sansão, o Shinshom em hebraico. A gente já viu o quão ele foi astuto, e eu não sei se ele chegou a ser astuto ou ingênuo ao ponto de achar que ele se casando com uma mulher filistim, ou seja, uma mulher filisteia, adentrando o mundo à cabeça dos seus opositores, ele iria conseguir, de uma maneira audaciosa e estratégica, prevalecer em cima desse povo que estava subjugando os Bnei Israel, ou seja, os judeus. Fato é que ele se afasta da sua mulher, porque a sua mulher, ela conta aquele segredo, na verdade, aquele enigma que ele lançou na festa do casamento, e ele fica decepcionado com ela, ele se afastou, mas depois ele volta a procurar ela, e é isso que a gente começa a ver agora. Shinshon, ele ficou zangado com a sua esposa, mas, ok, ele vai atrás dela, porque até então ela era esposa. Quando ele chega lá, chega na casa do seu sogro, bate na porta, pede para ver a esposa. O que. Estou ouvindo muito som de eco. Está voltando eco para vocês também? Ou é só o. Para mim tá normal aqui. Está normal? Vocês? Mais alguém normal? Para mim, normal. Normal, Beleza. Então deve ser só o teu aí, da visão. Provavelmente. Voltando aqui, então. Ele mete o pé na porta do sogro. Não, mentira. Ele bate na porta do sogro e o sogro fala, olha, a mulher que era tua já não é mais. Ele assim, ué, como é que é o negócio? Ela se casou com outro, por quê? Porque você foi embora e tal, assim. Mas ele ficou muito, muito zangado e disse, olha, mesmo assim, eu fui embora, ela não tinha direito de casar com outro homem, porque eu era marido dela, nem divorciar. Ela se divorciou comigo. E o sogro dele, tentou ludibriá-la, falou assim, olha, ela nem era uma judia devota e tal, ela sabe que ela não se converteu sinceramente. Mas, em compensação, eu tenho uma filha mais nova aqui, essa não conheceu nenhum homem, ela é muito jovem, e ela pode se tornar uma boa esposa e pode ser uma substituta. Mas o Shinshon não quis nem saber. Ele ficou muito nervoso, muito furioso, e ele. Só que ele se ligou que era um motivo que ele queria. Ele queria ter um motivo para lutar contra os Plishtim, contra os filisteus. E hora propícia para isso. E ele realmente começa a bolar um plano que a gente vai ver agora. Shinshon puniu os filisteus da seguinte maneira, como conta o Midrash. Ele pegou 300 raposas. Então ele amarrou duas a duas pelas caudas, de modo a ter 150 pares de raposas. Ele colocou uma tocha nas caudas de cada par e acendeu as tochas. Ele fez com que as raposas corressem livremente para os campos de grãos dos Plishtim. Enquanto elas corriam pelos campos, os grãos maduros pegaram fogo e o fogo foi se alastrando até que toda a plantação filisteia ficasse queimada. Pergunta que o Midrash nos faz: por que Shinshon puniu os Plishtim usando raposas? É difícil capturar raposas, pois elas são astutas e conseguem fugir. E por que ele as amarrou pelas caudas? A resposta é muito, muito, muito interessante. Shinshon puniu os Plishtim, midá, neg midá, ou seja, peso por peso, medida por medida. Ele estava tentando mostrar para os filisteus que
eles não eram de palavras, eles refutavam, refugavam, toda vez que eles prometiam uma coisa, eles retrocediam. Da mesma maneira que as raposas fazem. Antes delas, antes delas serem capturadas, elas refugam, fogem, refugam, andam para trás, depois fogem rapidamente. E por que a palavra refugam? Lembram que Abraham fez uma promessa com o rei dos Plishtim, que foi Avimelech? Avimelech, lembram que ele sequestrou Sará e teve aquele problema sério que Deus castigou ele, todos os homens de Plishtim, os filisteus, e o castigo, Midrash conta que foi todos os orifícios dos homens foram fechados. Então, os caras não podiam nem urinar, nem defecar, nem fazer nada, porque estava tudo fechado. E até que ele, Avimelech, o rei dos Plishtim, entendeu que aquilo era uma punição divina, libertou Sara e fez um pacto com Abraão. Esse pacto tinha uma duração de no mínimo 3 gerações, mas com esse comportamento, os filisteus descumpriram esse pacto que fizeram com o Avraham e Shinshon usou as raposas como alusão. O segundo comentário foi que o sogro de Shinshon havia prometido dar sua filha a ele como esposa. Mas depois, os filisteus concordaram quando o sogro a levou para longe dele. Mais uma vez, eles voltaram atrás, como as raposas voltam. Para tornar as coisas ainda mais claras, o Sansão amarrou as raposas pelas caudas de modo que elas ficassem presas umas por trás das outras. Ele mostrou aos filisteus que eles haviam voltado em suas palavras ao invés de mantê-las. Não tem alguém com um microfone aberto aqui? Não, está tudo fechado. Beleza. Quando os filisteus descobriram que os seus cereais nos seus campos estavam tomados pelas chamas, os caras ficaram selvagens. Na verdade, eles apenas manifestaram o que eles tinham por dentro. Quem fez isso? Eles perguntaram. E eles próprios responderam: ninguém poderia fazer isso a não ser Shishon, o judeu, porque ele estava com raiva, porque o sogro levou a esposa e deu a outra pessoa. E é lógico, eles presumiram que ele tinha feito por vingança, mas eles só não sabiam que a vingança de Shishon já era algo previsto, já era algo calculado. E os filisteus sabiam da força de Shishon, sabiam que não dava para encarar o homem de frente, porque ele tinha a Shekhinah com ele, ou seja, Deus se manifestava através da sua força. E o que eles fizeram? Para acalmar Shimshon, eles tomaram o pai, o seu ex-sogro e a sua ex-esposa, queimando-a até a morte. Eles consideraram isso uma punição adequada, uma vez que a proposta para a esposa do Shimshon, até então, é que ela contasse o segredo que ele lançou no dia do seu casamento para eles, para que eles não perdessem a aposta. Ao passo de que, se ela não o fizesse, eles simplesmente iam queimar a casa do pai, com ele, com o pai e com ela dentro. Shimshon disse: vocês deveriam ter punido minha esposa e o pai dela quando ele se casou com outro homem, mas vocês ficaram em silêncio. Vocês só fizeram isso agora porque eu queimei seus campos e vocês têm medo de mim. Bem, eu ainda não terminei com vocês. Shimshon continuou a fazer muito, muito mal aos filisteus. Com sua grande força, ele matou um grande número de cavaleiros e soldados de infantaria. Shimshon havia planejado e esperado, eles não culparam
todos os judeus. Eles estavam ocupados conspirando apenas contra ele. E o que aconteceu? Ele voltou para as terras de Israel. Enquanto eles estavam ocupados com Shinshon, os judeus tiveram um período de descanso de seus ataques. E ele, Shinshon, estava realmente disposto a derrubar o reino, o país filisteu, e com que eles parassem de importunar os judeus. Os filisteus queriam, de qualquer maneira, matar o Shinshon, mas eles temiam que, mesmo que todo o seu exército se opusesse a ele, Shinshon podia dominá-lo. E só havia uma maneira, e eles ordenariam que os próprios judeus capturassem Shinshon. E isso é uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica que eu vou contar para vocês. Shinshon só tinha um medo, só tinha medo do próprio povo judeu, porque ele sabia que o povo judeu, quem cuidava era Hashem. Então, a sua força era predominantemente adquirida para combater os Filistim, não os Bnei Israel. Então, os filisteus pensaram e foram com um exército até a tribo de Yehudá e falaram: olha, a gente vai fazer uma chacina aqui, vamos matar todo mundo, só não vamos fazer se vocês entregarem os Shinshon amarrados para nós. E a tribo de Yehudá foi até Shinshon e falou: olha, tudo que você fez com os filisteus não foi muito bom, não. Eles estão aqui agora, vão matar a gente se a gente não entregar você a eles. A gente não quer que eles façam mal a vocês e não queremos fazer mal a você, Shinshon, mas a gente vai ter que entregar você. Shinshon, na hora, achou aquela ideia uma belezura. Por quê? Porque amarrar Shinshon, por favor, né, meus amigos? Tem até uma comédia, foi o que eles fizeram. A tribo de Judá pegaram cordas novas, extremamente resistentes, e amarraram o Shinshon e entregaram aos Filistim. No entanto, o Shinshon disse: não tenham medo. Vocês podem me amarrar e eu não tenho medo dos filisteus. Só tenho medo de vocês, os judeus. Jurem para mim que vocês não tentarão me matar enquanto eu estiver em suas mãos. A pergunta aqui que o Midrash faz é: por que Shinshon estava com medo de que um judeu o matasse? Ele não era muito mais forte de qualquer outro judeu? Shinshon não queria usar sua força contra o Bnei Israel. Ele sabia que Hashem concedeu a ele apenas para lutar contra os Filistim. Shinshon, portanto, sempre tomou o cuidado de não ferir nenhum Yehudi. Se um judeu tentasse matá-lo, ele teria que machucá-lo ou matá-lo. Shinshon, portanto, fez os judeus prometerem que não o prejudicariam. A força de Shinshon não era natural, foi-lhe dada por Hashem. Sempre que ele precisava combater os Filistim, é possível que ele não fosse capaz de subjugar o grupo de judeus, uma vez que a Shekinah repousava sobre a Assembleia Yehudi. Os homens de Judá responderam a Shinshon: é claro que não iremos matá-lo, nem pensamos em machucá-lo. Você está nos ajudando contra os filisteus. Vamos amarrá-lo e entregá-los a eles. E foi isso que eles fizeram. No instante que os filisteus obteram o Shinshon amarrado, eles vibraram. E o espírito de Hashem tomou conta de Shinshon. As cordas extremamente pesadas em seus braços e mãos, de repente pareciam uma seda. Sem esforço, Shinshon escorregou de suas cordas, ou Shinshon conseguiu isso com a sua força, ou foi um milagre, e de repente Shinshon era um homem livre. Agora ele daria uma lição no exército filistino, mas Shinshon não tinha nenhuma arma consigo. Ele procurou algo para atacar os soldados inimigos. Então ele notou que tinha no chão uma mandíbula de um burro morto. Era tão fresco que ainda cheirava mal, animal morto. Shinshon decidiu usá-lo como arma. Na verdade, Shinshon não estava certo em fazer isso. Um animal morto é uma tamê. Vocês lembram do que é uma tamê? É uma... Trazendo para o português,
uma... Poxa, deixa eu lembrar aqui a palavra. Também algo impuro, como é que eu posso falar? Uma impureza. Vamos falar assim, uma impureza. Algo sagrado? Também é o oposto. Também é o oposto de algo sagrado. É algo impuro. Algo impuro. E quando há algo impuro, os judeus não podem encostar nele, nem tocar nele também. Teria sido melhor Shinshon matar os filisteus com as próprias mãos. Mas, afinal, foi assim que ele dilacerou aquele leão. Lembram? Com as próprias mãos? Usando o osso como arma, Shinshon matou 1000 Plishlitim. Com o espírito de Hashem, como o espírito de Hashem repousava sobre ele, isso foi fácil dele realizar. Aí que vem o problema. Shinshon ficou satisfeito por tantos Plishtim terem caído, e ele cantou com o osso do burro: fiz pilhas de corpos de Plishtim, com ele matei 1000 homens. Assim que essas palavras deixaram sua boca, Shinshon sentiu-se ficando cada vez mais fraco. O que aconteceu? Um tzadik como Shinshon não deveria ter usado essa linguagem. Parecia se gabar. Ele não louvou Hashem por lhe dar força para matar os filisteus. Ao contrário, Shinshon começou a se sentir fraco e por segurar o osso na mão. Por quê? Porque a partir daquele momento ele se vangloriou, não reconheceu que a força vinha dos céus e por isso ele começou a ficar muito fraco. Fraco ao ponto de que ele começou a sentir muita sede, mas não tinha força nem para alcançar um poço de água. Além disso, ele estava num território inimigo, então ele não podia pedir para ninguém dar água para ele, porque ninguém iria dar água para ele. Se um filisteu encontrasse ele naquele momento, ele seria abatido facilmente. Então, ele, percebendo que havia ocorrido, e viu que Hashem foi rigoroso com ele, porque ele assumiu o crédito de matar os filisteus e não disse que essa força era por mérito de Hashem, ele reconhece e reza. Não tem força própria. O Senhor Hashem me deu essa grande vitória sobre os filisteus. O Senhor agora vai me deixar morrer de sede e cair nas mãos dos filisteus? Com essas palavras, Shinshon fez chuvá. Ele admitiu que sua força vinha de Hashem. Como Shinshon era um grande tzadik, Hashem agora realizaria um milagre revelado para ele. E de repente a água escorreu do osso do burro. Shinshon bebeu e ele sentiu a sua força retornando. Shinshon chamou o local onde isso aconteceu o poço d'água que veio clamando por Hashem. É estranho que Hashem tenha feito a água sair do osso do burro. Na verdade, Hashem reprovou Shinshon por isso. Ele aludiu: como você desejou algo impuro, também você recebeu água através de algo também do osso do burro. A pergunta que o Midrash faz agora: que coisa também Shinshon desejou ter? Ou seja, que coisa impura Shinshon desejou ter? E a gente aprendeu isso na outra aula. E nessa continuação, a primeira foi, como a gente tinha mencionado, ele não agiu corretamente ao pegar o osso do burro e tomá-lo como arma. O osso era impuro. Ele não deveria nem ter tocado nele. O segundo, talvez Hashem também estivesse indicando a ele que foi errado ele ter comido mel. Vocês lembram que ele comeu mel do cadáver daquele leão? Também, o cadáver de um animal também, de um animal impuro, foi reprovado por Deus. A terceira e a principal reprovação, Shinshon queria se casar com uma mulher filisteia, que era também impura. A gente explicou também anteriormente que Shinshon tinha boas razões para fazê-lo, mas Hashem ficou bravo com Shinshon, porque realmente Shinshon gostou daquela mulher. Ou seja, ao dar água a Shinshon de um objeto impuro, Hashem quis conscientizá-lo de que ele havia cometido certos erros e que era obrigado a fazer a tchuvá. Mas, como Shinshon era um tzadik, fez tchuvá e Hashem aceita o arrependimento,
Quando os Bnei Israel viram como Hashem ajudou Shimshon a vencer os Plishtim, eles o nomearam Shofet. Agora, Shimshon era um juiz. Mesmo sendo forte, ele nunca foi tão duro com seus companheiros judeus. Shimshon era um justo, porque controlava suas midot, seus traços de caráter. De fato, ele era tão atencioso que nunca pediu um favor a um judeu, ou usou o serviço de um judeu para se beneficiar. Ele evitava, inclusive. Por exemplo, quando ele viajou, ou quando ele viajava para punir malfeitores, Shimshon nunca pediu que algum judeu carregasse o seu armamento ou seu cajado. Shimshon foi um juiz excelente e maravilhoso, e ele julgou os judeus com sabedoria e justiça. Só que, do outro lado, ainda existiam os filisteus, que insistiam em subjugar os judeus. Shimshon estava constantemente ocupado pensando em maneiras de como assustar os Plishtim, para que eles deixassem Bnei Israel em paz. E ele decidiu mostrar mais uma vez a sua força. E aonde ele foi mostrar a sua força? Gente, olha que coisa espetacular. E eu vou usar esse parênteses abrindo agora para explicar esse conflito que está existindo atualmente entre Israel e o Hamas. Vocês sabem que Shimshon, agora o Midrash conta que Shimshon viajou para Asa. Asa é a mesma faixa de Gaza. E quem vivia, abre aspas, dentro da Gaza atual? Os palestinos. Palestinos que foram dados, palestino foi dado esse nome por Roma, pelo Adriano, pelo imperador Adriano, depois da destruição e da tomada de Jerusalém, de Israel, como punição para aquelas terras. Então, aquelas terras de Israel passaram a ser chamada terra dos Plishtim, dos filisteus. E como veio se ocidentalizando essa palavra de Plishtim para filisteus, de filisteus para filistinos, de filistinos da linguagem dos romanos. Gente, me ajudem que o cansaço bateu agora. Que era a linguagem deles era eles rezavam as missas em? Não. O Latim. latim. Obrigado. Valeu, João, também. Então, dos Plishtim veio os filisteus, o Plishtim veio dos filisteus, dos filisteus veio os filistinos, e dos filistinos vieram os palestinos depois da tomada da nova linguagem, que aí passou 600 anos pelo Império Turco Otomano, depois de 600 anos, depois da derrota da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tomou posse e a Inglaterra ainda continuava chamando de Palestina, por causa dos filistinos. Lá em Gaza, olha como nada é por acaso, nada. Mas o Shimshon, voltando para a nossa realidade, ele queria fazer uma surpresinha lá para os moradores de Gaza, para os filistinos. E ele foi visitar uma certa mulher de má reputação. Isso precisa entrar em detalhes, né? A cidade inteira estava em tumulto quando descobriram que o herói judeu estava entre eles. Só um minutinho. Esse era exatamente o plano de Shimshon. Eles queriam que eles descobrissem e soubessem que eles estavam lá. Por quê? Porque eles iam ficar com muito medo. E imediatamente eles começaram a conspirar para quê? Para matar ele. E eles não ousaram entrar na casa onde ele estava hospedado, mas planejaram atacá-lo secretamente. E o que eles fizeram? Eles se juntaram em um grupo, se esconderam perto do portão e fecharam o portão da cidade de Asa naquela noite. Por quê? Porque eles queriam, pela manhã, surpreender Shimshon e matar ele. Lógico que Shimshon sabia que isso podia acontecer e se planejou para isso. Antes
do sol amanhecer, muito pelo contrário, antes da noite terminar, acabar, ele saiu de fininho pelas sombras, e aí ele se dá na frente do portão. Só para vocês terem uma noção, o portão era feito de 2 portas com 60 amot, ou seja, quase 30 metros de altura, o portão. Pesado, forte e com uma forte fechadura no meio. As 2 portas de um metal extremamente pesado. Só que Shinshon facilmente arrancou as portas com os próprios batentes do chão. Ele içou elas sobre o ombro e levou para longe de Asa. Mas para longe mesmo, até o topo da montanha perto de Hebron. Ele as carregou por uma distância que uma pessoa geralmente percorria se caminhasse o dia todo. Então ele largou as portas lá. Isso foi um feito absurdo, incrível, que tornou tema de todas as conversas na terra dos filisteus. E eles ficaram aterrorizados com Shinshon. Eles não conseguiam entender como um único homem podia ter tanta força. Por causa do medo de Shinshon, os filisteus não incomodavam Bnei Israel. E eles tinham medo de sua vingança. No entanto, Hashem estava irado com Shinshon. Porque, apesar de todas as suas boas intenções, ele nunca deveria ter ido visitar aquela mulher em Asa. A partir de agora, Shinshon passou de mal a pior. Shinshon se casou com outra mulher Plistim. E o nome dela era Delila. Assim como sua primeira esposa, ela se tornou judia, mas ela não foi sincera sobre isso. Shinshon deveria saber melhor porque o nome da mulher deveria ser um alerta para ele. Delila significa tornar pobre, da palavra dal, pobre. Delila faria com que Shinshon perdesse tudo que ele tinha, sua força e depois a sua vida. Mas Shinshon não deu atenção, porque gostou dela. E ele confiou nela e pensou que ela poderia ser fiel, mesmo depois que a sua primeira esposa tinha colocado um par de guampa nele. Aqui a gente chama no sul uma guampa, ó, um chifre. Tinha chifrado ele, traído ele. Os príncipes dos filisteus se aproximaram de Delila em segredo e disseram: você sabe que nosso povo, os filisteus, tem um constante pavor de seu marido. Cabe a você pôr um final nisso. Basta descobrir o que faz ou faz tão forte e como podemos vencê-lo. Não se preocupe, não o mataremos. Nós vamos amarrá-lo e machucá-lo um pouco para que ele não nos incomode mais. Vamos fazer um acordo com você. Se você nos passar essa informação, cada príncipe pagará 1.100 moedas de prata para você. Isso é um excelente dinheiro. Você sabe quanto de nós, os príncipes, somos ricos e sempre cumprimos nossa palavra. E aí o que aconteceu? A oferta de dinheiro subiu a cabeça de Delila e ela aceitou esse acordo. Delila decidiu convencer o marido a contar o que o tornava tão forte. E aí ela começou com aquele papinho feminino, né? Olha, se você me ama, se você me ama, se você me ama, se você pretende saber quem eu sou. Se você me ama, você não esconde nada de mim. Você vai me falar os teus segredos, porque um casal não pode ter segredos entre eles. Então, por favor, me conte o que te traz essa força grande. Só que Shinshon não era macaco gordo, mas sabia quebrar um galho quando fosse para tirar o dele da reta. Porque ele falou, eu vou dar uma persuadida nela aqui, de repente ela cai e se acalma. E ele falou o seguinte, olha, só tem uma maneira de me deixar fraco. Precisa que amarrem 7 cordas em mim, cordas novas, de 7 voltas, e aí sim, com essas amarrações, eu vou perder a força. E ela, usando do seu poder sedutor, amarrou o Shinshon
E quando ele estava amarrado, ele deixou se amarrar. Aqui o Midrash não conta por quê. Ela falou: os filisteus estão aqui. E aí ele ficou surpreso. E aí ele saiu tão fácil das cordas, como se ele tivesse sido amarrado com papel higiênico. É lógico que o Midrash não conta isso, né? Mas presume que seja isso. Porque ele saiu sem fazer a menor força, só com o movimento físico do corpo. E ela viu isso, mas antes dela ter feito essa proposta, ela foi lá e avisou: olha, fiquem perto da minha casa, escutem a conversa. Avisou os filisteus que se ele perder a força, vocês o capturam. Não deu outra, ele se libertou e ela sorriu e falou: eu estava brincando com você, foi uma piada. Passou-se o dia, no outro dia, ou na outra noite, e ela, de novo, você não foi verdadeiro comigo. Isso também é uma traição. Você não me ama. Se você me ama, você me conta de onde vem sua força. E o Xinchão estava começando a ficar muito chateado com isso. E ele falou: tá bom, mas é o seguinte, aquelas cordas, elas precisavam todas ser novas e mais grossas. E tinham que ser amarradas realmente de uma outra maneira. Só que tem que ser cordas que nunca amarraram nada, extremamente novas. E agora a própria Delila vai atrás dessas cordas novas e ela seleciona e ela amarra ele. E de novo ela faz a brincadeira. Olha, escutei, os filisteus estão aqui querendo pegar você. E ele se levanta automaticamente. Automaticamente as cordas cessam e o plano dela vai, né? Vai para as cucuias. E os filisteus tudo escutando isso. E aí eles viram que, Xinchão não vai abrir o jogo, né? Então, eles perderam as esperanças e não quiseram mais esperar por esse feito de Delila. Mas Delila não estava satisfeita, ela que estava de olho no Larjan, na plata, no faz-me rir. E o que ela fez? Mais uma vez, deixando a vida de Xinchão um verdadeiro inferno. E ele louco para sabe? Para que o casamento dele fosse legal, para que ela parasse de encher o saco dele. Ele, ele, ele abriu o jogo. Ele verdadeiramente falou assim: olha, isso aqui é para a gente ficar legal e tal. Eu sou um nazir, ele falou. Eu sou um nazir e por ser um nazir eu não posso ter os cabelos cortados, porque a Shem me fez um nazir de nascença. E aí ela tinha certeza absoluta que ele estava falando a verdade, porque ele usou o nome de Deus. E para um tzadik, quando usa o nome de Deus, ele jamais mente. E foi aí que ela entendeu e foi rápido, mandou uma mensagem para os Plishtim e falou assim: olha, agora eu realmente descobri. Ela esperou que Shinshon adormecesse e ela cortou os cabelos de Shinshon. Quando ela cortou os cabelos de Shinshon, a prática do nazireu, do nazirato, foi quebrada e Shinshon ficou fraco. Os plishtim estão aqui, Shinshon, Delila disse, e chorou. Dessa vez, os plishtim conseguiram pegar ele, amarraram ele e furaram os olhos dele, fazendo com que ele ficasse cego. Pergunta Midrash, como Delila sabia que dessa vez Shinshon havia falado a verdade? A gente já falou que quando o Nazir fala em Hashem, ele nunca mente. Uma outra explicação é que, pensando nisso, Delila percebeu que as explicações de Shinshon não faziam sentido. Ele nunca cortou o cabelo, ele nem sequer o penteou. Ele nunca deixou tocá-lo, ele nunca bebeu vinho. Pareceu-lhe que ele era, na verdade, um Nazir, e por causa disso, Hashem estava lhe dando uma força sobrenatural. E agora?
A cegueira de Shinshon foi realmente um castigo midá, keneg midá, medida por medida, de Hashem. Hashem esperava que Shinshon usasse os olhos apenas para os céus, Leshishamayim. Não aconteceu. Mas Hashem não estava completamente satisfeito com uma Shinshon. As mulheres filisteias eram agradáveis aos seus olhos. Portanto, Hashem foi muito rigoroso com Shinshon. Ele puniu, fazendo com que ele perdesse a visão. E os filisteus levaram Shinshon na capital, Asa. Eles amarraram com uma corrente e colocaram na prisão. Eles forçaram a um trabalho escravo. O castigo de Shinshon em Gaza foi também planejado por Deus. Em Gaza, ele começou a deixar o caminho correto da Torá. Ele havia se envolvido com as mulheres de lá. Portanto, ele foi punido exatamente em Gaza. Os filisteus observaram Shinshon cuidadosamente. Eles estavam preocupados com uma coisa. Assim que os cabelos deles voltassem a crescer, Hashem podia voltar a dar a sua força, ele podia voltar a ser um Nazir. Eles viram, passaram a vigiá-lo constantemente, mas ele permaneceu fraco. Claramente Hashem não ajudou mais, porque Shinshon havia violado as leis de Nazir quando seus cabelos foram cortados. Assim, os Plishtim relaxaram. Só que os perversos acabam, como é que fala? Acho que tem um ditado que diz que a cobra morre pelo rabo, né? Quando morde o rabo, né? E é exatamente isso. Os Plishtim comemoraram o evento que Shinshon havia caído em suas mãos. Eles deram uma grande festa em homenagem ao seu deus com letra minúscula, o Dagon, e ofereceram sacrifícios para eles. Os príncipes filisteus gritavam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Shinshon nas nossas mãos. E as pessoas gritaram, as pessoas comuns gritaram: nosso Deus entregou em nossas mãos nosso inimigo, que destruiu nossa terra e matou muitos de nós. E é lógico que os príncipes não gostavam daquilo, mas era verdade. Quando a festa estava em pleno andamento, os Plishtim decidiram que Shinshon venha nos divertir. Se as pessoas ouvirem com seus próprios olhos, sua alegria será ainda maior. E assim foi feito. Shinshon foi trazido para a festa, levado da prisão, guiado por um jovem garoto. Shinshon foi colocado entre dois grandes pilares que sustentavam o edifício. Todos os filisteus zombaram do grande herói judeu cego. Shinshon recebeu ordens para entreter o povo enquanto seu coração estava pesado de tristeza. E o edifício estava tomado de príncipes e nobres. Em uma varanda no telhado estavam as pessoas comuns. 3.000 homens e mulheres. Eles conseguiam assistir todas as cenas a partir dali. Shinshon disse ao garoto que o guiava: por favor, guie-me a minha mão e deixe-me sentir onde estão os pilares. Estou tão cansado, devo descansar apoiando os pilares por um tempo. Shinshon sentiu os dois pilares, um à direita e outro à esquerda, e eles eram o suporte principal daquele edifício. O que ele fez? Shinshon rezou: o Senhor sabe, Hashem, que quão fielmente julguei os judeus por 20 anos. Eu nunca pedi a ninguém para me fazer um menor favor. Nem pedi a alguém que carregasse meu armamento ou meu cajado para mim. Eu sei que o Senhor pune um juiz com a cegueira se ele aceita suborno, mas eu sempre julguei os judeus honestamente. A razão pelo qual fiquei cego é porque pequei contra o Senhor. Eu quebrei minha Nazirut. Estou fazendo chuva agora. Meu cabelo voltou a crescer e eu me considero um Nazir de agora em diante. Portanto, Hashem, me dê forças mais uma vez. Não estou pedindo que o Senhor ajude por mim mesmo. Sei que eu vou morrer aqui juntamente com esses filisteus. Eu estou pedindo por causa do Hilul Hashem, ou seja, porque eles estão zombando de ti, Hashem. Estão dizendo que o Dagon
é mais forte do que o rei, do que o Deus dos nossos antepassados. Ajude-me para que seu grande nome seja honrado. Hashem ouviu a tefilá, a reza de Shinshon. Shinshon agarrou os dois pilares centrais e pressionou contra eles com toda a sua força. Eles cederam, o prédio inteiro desabou, o telhado desabou, junto com todas as pessoas que estavam de pé nele. E ele caiu sobre Shinshon e sobre a multidão dentro do prédio, matando-os também. Mais filisteus morreram nessa ocasião do que Shinshon havia matado em toda a sua vida. A notícia dessa catástrofe espalhou rapidamente pelas terras de Israel e por toda a terra dos filisteus. Os filisteus não podiam mais afirmar que o seu deus Dagon era mais forte do que o deus dos judeus. As notícias chegaram também a Israel. Todos os judeus estavam tristes com a morte de Shinshon. Sua família disse: queremos fazer o enterro judaico para ele, vamos viajar até Asa para recuperar o corpo. E eles chegaram em Asa, rapidamente acharam o corpo de Shinshon e levaram para o funeral. Milagrosamente isso aconteceu, porque todo o edifício desabou e junto com Shinshon, milhares de filisteus morreram. Próxima aula, a gente vai conversar e vamos falar sobre Jonatã, que se torna sacerdote de uma imagem. E a gente vai discutir sobre isso já praticamente na próxima aula. A gente encerra o livro de Shoftim. Perguntas, dúvidas? Eu sei que essa história de Shinshon não foi bem a que vocês ouviram dentro das igrejas que vocês saíram, ou muitos nem frequentavam, graças a Deus. Mas essa é a verdadeira história do Shinshon, do Shofet, do juiz do livro de Juízes. Perguntas, perguntas, perguntas. Mudou muita coisa de lá para cá, não, né? Não mudou nada. Tá meio que você tava falando aí, eu tava fazendo as anotações aqui. A sedução pelos olhos, a sedução pelo ouvido, a sedução pela palavra. Uhum. E a galera vai indo, quando viu, acabou fundo, né? É. Então, do que você falou aí, Como diz Shlomo Meller, nada novo debaixo do sol. é exatamente, como diria Padre Quededo, né? Exatamente. Então, pouco se mudou de lá para cá, pelo que você está falando aí. O que eu percebo de diferente são só as ferramentas, sabe? Uhum. Porque a fala, ela ficou mais extensiva com rede social e tal, então você consegue disseminar mentiras e verdades, né? Mas a mentira, ela tem uma propensão maior a ser primeiramente aceita, porque a verdade, ela precisa ser refletida, né? Uhum. E a verdade tem várias perspectivas, tem vários pontos de vista e ela é construída em comunidade, em conjunto. E a mentira não, você pode resolver acreditar em alguma coisa e dizer que é aquilo ali, acabou e pronto, e disseminar aquilo. Então, não vejo muita diferença daquela época para o que está acontecendo hoje, não. Inclusive com os filisteus. Boa. É isso mesmo. É isso mesmo. Boa, Jonathan. Mais algum adendo, algum comentário, alguma pergunta? Se não, vou encerrar nossa gravação.